colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Gênesis capítulo 9. A partir do verso 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra, convosco, com todos os que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Até aqui. Irmãos, como nós vimos na semana passada, né? Deus trouxe sobre aquela geração um castigo, a sua justiça. Ele trouxe justiça sobre a terra, porque a impiedade e a maldade tinha se multiplicado muito. E nós fizemos a comparação entre as coisas que aconteciam e a situação na época de Noé, e as situações nos dias em que o Filho do Homem há de voltar. Tá? E nós percebemos o quê? Que assim como foi na época que Cristo for voltar,
foi na época de Noé. E que Deus foi longânimo com aquela geração, não querendo que eles se perdessem, mas que eles fossem salvos por meio da arca. E nos dias da volta de Cristo, da mesma forma. Porque Deus tem sido longânimo com essa geração, querendo que todos se salvem por meio da fé em Cristo Jesus. Bem, aquela geração realmente acabou sendo destruída, mas aqueles que creram em Deus e entraram na arca foram salvos. Quem são eles? Noé e a sua família. Quando passa o dilúvio, a terra se seca e eles saem da arca, Deus vai estabelecer uma aliança com todos os viventes, com Noé e todos os seus descendentes. E qual é essa aliança? De que a terra não seria mais destruída pelo dilúvio. Ou seja, não vai acontecer mais. Pode vir uma chuva forte, como aconteceu lá em Petrópolis, faz um estrago, mas ela não se transforma no dilúvio, tá? E é interessante porque, veja, quando Noé sai da arca, lá no versículo 1, lê para mim, irmã linda, por favor. Débora, pega um copo de água para mim. 2 copos. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e Muito bem, então vamos pensar nesse versículo aqui. Quando ele sai com a sua família, o que Deus faz? Deus abençoa Noé e seus descendentes. Nós somos descendentes de Noé. Toda a raça humana é descendente de Noé, irmãos. E num momento mais antigo, somos todos descendentes de Adão. Tá bom? Nós somos de algum dos filhos de Noé, Sem, Cão ou Jafé, tá bom? Ele abençoa Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sabe o que ele está dizendo? Tenham filhos. Irmãos, ter filhos é bênção de Deus, tá? Infelizmente, hoje em dia as pessoas não querem mais ter filhos, mas é errado, irmãos. O filho tem que ser encarado como uma bênção de Deus, e Deus estabeleceu isso com eles e abençoou eles, mas não somente isso. Obrigado, Débora. Veja o verso 2. Lê para mim, irmã Nilda, por favor, o verso 2. será o vosso temor, o vosso pavor, todo animal da terra, sobre toda a ave do céu, todo peixe que voa, toda a terra e todo peixe do mar. Na vossa mão são entregues. Muito bem, então olha só, irmãos. Antes do dilúvio, a relação do homem com os animais era uma relação de proximidade, de amizade. Pastor, como era isso? A Bíblia não diz. Mas nós entendemos por meio das Escrituras que antes a relação era uma relação boa. O que era o alimento do homem antes do dilúvio? As ervas, os frutos, não os animais. Mas a partir da arca de Noé, depois do dilúvio, muda. A criação passou por uma mudança, irmãos. O planeta passou por uma mudança. Depois do dilúvio, o clima do planeta se tornou outro. E o que Deus faz? Deus entrega os animais nas mãos dos homens, mas também coloca o temor e pavor. Olha aí o que diz: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra. Por isso, irmãos, que os animais, eles passam a ter medo do homem, ter pavor. Eles passam a ter medo do homem.
Mas só que mesmo assim, porque lembre-se que Deus deu o domínio sobre os animais e sobre toda a criação para o ser humano. Mas aqui, olha só o que ele diz aí, ó, que viria o pavor e o temor, né, dos animais sobre os homens, mas que seria entregue na mão dos homens. E olha o versículo 3: tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Mas se nós voltarmos um pouco a nossa mente aqui, a Bíblia diz que Caim era agricultor e que Abel era pastor de ovelhas. E que Abel sacrificou a ovelha, pegou da gordura do animal e sacrificou. E Caim trouxe do fruto da terra. Nós sabemos que depois, posteriormente, lá na lei de Moisés, o animal que era sacrificado, uma parte dele servia como alimento, para comer. Não era todo o animal queimado. Não podia comer a gordura, mas só que você podia comer da carne. Tanto é que o cordeiro pascual, né, a Páscoa, quando é instituída ali por Moisés, eles comem a Páscoa, eles comem o cordeiro. E se sobrasse alguma coisa, tinha que queimar. Tinha que queimar, exatamente. Mas antes, não. Antes o homem se alimentava só das ervas, dos frutos. E os animais também. Mas a partir de agora, não. Olha o que ele diz aí, ó. Tudo que se move e que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então agora você pode comer a erva, comer os frutos e pode também se alimentar dos animais. Pode caçar e comer. Mas os animais ficaram com medo dos homens. Veio o temor e o pavor. E é verdade, irmãos. Mesmo um animal, por exemplo, um felino, né, um leão, uma leoa, ou uma onça, que são animais que se alimentam de outros animais, quando ele está ali no habitat dele ali, se ele sentir o cheiro do homem, ele foge, ele vai embora. A não ser que ele esteja numa situação de acuado, mas na maior parte das vezes o animal foge. Ele sente o cheiro do homem, ó, ele foge. Porque ainda que esses animais sejam mais fortes do que nós, o homem ainda tem domínio sobre eles, irmãos. O homem domestica qualquer tipo de fera. Qualquer uma. É jacaré, é elefante, é rinoceronte, o próprio leão, né? Até o leão o homem domestica. Tá? O Davi matou o leão com as próprias mãos e o urso. Então, não se esqueça, esses animais são perigosos, eles são mais fortes do que nós, mas o homem está na cadeia alimentar, na parte mais alta. Ele domina sobre os animais, tá bom? Mas ele continua. Versículo 4. Irmão Moacir, lê para mim, por favor. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Continua. Certamente, requerereis o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal. Requerereis, como também da mão do homem, e da mão do homem, da carne, e da mão Muito bem, então olha só. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. O certo, irmãos, é você matar lá o frango, né? Você pode até destroncar ele, mas tem que cortar
a jugular dele aqui para derramar o sangue. Quando a gente olha para as escrituras, né, comer um chouriço não é bíblico não. Não é bíblico. Por quê? Porque o sangue é a vida. E quem é o dono da vida, irmãos? É Deus. Mas ele continua dizendo, né? Certamente requererei o sangue, né, da vossa mão, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem. E da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O que ele está querendo dizer aqui? Que um homem não pode matar o outro. Não pode, irmãos. Os animais eu falo sobre esses animais que devemos comer até agora chega mais para frente, acho que em número, né, fala sobre os animais que a gente deve comer e não comer. Muito bem, mas aí... Mas a gente tem que entender ali, porque é o seguinte, quando você vai ter os animais impuros e os animais limpos, lá na lei de Moisés, aquela lei está sendo entregue para o povo de Israel, tá, irmãos? Não pode se esquecer disso. Havia um significado e um propósito de Deus para aquela nação, um povo escolhido. Assim como para nós não convém certos tipos de alimento e bebida, porque somos cristãos, assim também para o povo de Israel, Deus estipulou regras, entendeu? Fazendo na nação do povo de Israel uma nação, que deveria andar nos seus mandamentos e estatutos, tá bom? De qualquer forma, perceba só, irmãos, a Bíblia está dizendo para nós que a partir depois do dilúvio, né, a partir do dilúvio, Deus fala o seguinte, que um homem que matar o outro homem vai ser morto também. Ele vai atrair a morte para si. Tá? E o que acontece quando alguém mata uma pessoa da outra família? Vem o vingador, vem a vingança. Isso é tão sério, irmãos, que na lei de Moisés, a gente vai aprender isso lá na frente, havia o vingador e a cidade de refúgio. Vamos supor que eu matasse alguém sem querer lá, acabei matando, atropelei. Eu tinha que fugir e ficar numa cidade de refúgio. Por quê? Porque a pessoa daquela família poderia vingar-me. Foi o Moisés, né? Mas vamos continuar aqui, que isso aí é um outro estudo. O que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte, é que Deus requer o sangue do homem e requer o sangue dos animais, tá? Então a gente pode se alimentar dos animais? Pode. Tanto é que a gente se alimenta, né? A gente come boi, come as aves, certo? Os peixes. A gente se alimenta dos animais. Comeu muito animal de caça, tá? É bíblico, irmãos. A gente pode caçar e comer. Não é verdade? A gente vê lá, quando Isaac foi abençoar Esaú lá, né? Ele falou para Esaú, vai lá, caça e traz uma caça para mim, prepara um guisado, uma comida gostosa, do jeito que eu gosto, porque ele gostava da caça. Né? Então, passa a ser alimento realmente. Mas olha só, no versículo 7 ele diz, mais frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então eu quero dizer, irmãos, que é o seguinte, que a gente deve se multiplicar sobre a face da terra, tá? Devemos ter filhos. É claro que a gente tem que ter sabedoria, né, irmãos? Se eu quero evitar de ter muitos filhos, eu não entendo que isso seja pecado, tá, irmãos? Entendeu? Eu não acredito que seja pecado. Não existe um limite.
e nem o mínimo, né? Não existe isso, irmão. É uma decisão do casal, tá? Agora, o problema é o seguinte, que hoje em dia as pessoas não querem ter mais filhos, por quê? Ou não quer ter filhos, por quê? Porque não quer ter gasto, porque está pensando no seu próprio bem-estar. Poxa, não tem necessidade, isso não é bíblico. A gente é forasteiro nesse mundo, tá, irmãos? Mas eu gostaria de destacar agora a aliança. Deus faz uma aliança com Noé, com seus filhos e com todos os animais ali que saíram da arca. E que aliança é essa? De que ele não iria destruir mais o planeta e os animais pelo dilúvio. Irmãos, não vai acontecer mais. Pode chover bastante, alagar, mas em outro lugar está seco. Igual aconteceu nos dias de Noé, não vai acontecer mais. Tá? E como é que a gente sabe que isso não vai acontecer? Através do sinal. Qual é o sinal dessa aliança, irmãos? O arco-íris. E é uma coisa fantástica, né, irmãos? Porque pode chover, 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 daqui a pouco bate um solzinho, aparece o arco nas nuvens. Não é incrível isso, irmãos? Desde que o mundo é mundo, desde os dias de Noé, está lá o arco-íris. Não só lembrando a Deus que Ele não vai destruir mais a terra com o dilúvio, mas também lembrando a nós que existe um Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas. E lá está o seu arco, o sinal da sua aliança. É uma coisa maravilhosa, irmãos. Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, irmãos, Deus, Ele olhou para aquela geração, viu que a terra estava corrompida e destruiu toda aquela geração e só se salvou Noé e a sua família. Mas depois que ele sai da arca, por mais que este mundo se torne corrupto, né, se distancie de Deus, não é por meio do dilúvio que nós seremos destruídos. Porém, Deus tem feito conosco um meio de se salvar nos dias de hoje, que é por meio de Jesus. E como que vai ser o sinal, né, de que Ele vai cumprir a sua palavra? A vinda do Senhor. Né? E qual é o sinal? Jesus vai aparecer nas nuvens, que Ele vai voltar, né, com grande poder e grande glória. Assim como Deus tem se cumprido a sua aliança com toda a geração dos homens e com toda a terra, não trazendo mais o dilúvio sobre os homens, né? Assim também Ele vai cumprir com a sua palavra. Tá? Bem, eu creio, irmãos, que é importante a gente ter em mente que Deus também utiliza desse sinal. Então ele diz o seguinte, ó, lá no versículo 14. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei,
para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Então, cada vez que aparece o arco, Deus se lembra de que Ele não vai mais destruir a face da terra através do dilúvio. Quanto tempo vai passar e vai continuar ativa essa aliança? Eterno, irmãos. Porque quando nós estudamos lá o livro de Apocalipse, a gente tem uma passagem que fala a respeito do arco que está por cima do trono. Então o arco está lá, tá? Na verdade, ele trouxe para nós esse arco para que nós pudéssemos ver e nos lembrarmos da aliança de Deus. Uma coisa que eu quero que os irmãos tenham em mente, que as palavras de Deus, irmãos, ela tem um peso eterno e elas se cumprem. Por mais que chova, aparece o arco e as nuvens se desfaz, e Deus se lembra da sua aliança para com todos os homens e toda a alma vivente. E até mesmo os animais o sabem a respeito disso tudo. Bem, muito bem, irmãos. No verso 17 começa, uma nova geração de seres humanos. Então diz assim, e disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tem estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então todos nós somos descendentes de Noé, de um dos filhos de Noé. A partir daqui, irmãos, a gente vai ver surgir as nações. É lógico que no próximo capítulo, vai ter toda a descendência dos filhos de Noé, e nós vamos ter o evento da Torre de Babel. Mas isso vai ficar para uma outra mensagem, para um outro estudo. A Torre de Babel é lá no capítulo 11, tá bom? Mas a gente vai parar por aqui, tá? Eu só queria destacar, irmãos, que Deus cumpriu a sua palavra trazendo o dilúvio, mas Deus também fez uma aliança com os descendentes de Noé, e essa aliança está ativa até hoje. A gente pode ver o sinal dessa aliança, que é o arco-íris. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, vamos fazer os nossos pedidos de oração. Pedir para a Débora encerrar ali para mim, por favor. Vou começar aqui pelo irmão